Vencidos e vencedores, é um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez nesse lugar que é meu, que é seu, que é nosso. Podemos chamar do nosso cantinho, Universo em Debate. É o nosso podcast, é nosso. Porque toda quinta-feira e algumas exceções da semana, como hoje, por exemplo, a sexta-feira, eu tenho um encontro marcado com você. E o meu coração fica aquecido o dia inteiro, porque cada convidado que eu tenho aqui é de uma tamanha responsabilidade, porque eu procuro trazer somente quem tem assuntos relevantes para tratar com você. Em meio a essa sociedade em que estamos vivendo, tantas coisas, né, que está bombardeando a nossa mente, tanto conteúdo sem informação que é proveitosas, vamos dizer assim, e eu paro aqui nessa sexta-feira para estar com você. Não sei se você está no seu carro, na sua casa, no leito de hospital, na cama de hospital. A minha convidada disse que tem gente fora do país nos assistindo e eu te agradeço por essa audiência. Seja bem-vindo a mais um programa do nosso podcast Universo em Debate. Senta-se aqui, ó, se sinta na sua casa. Eu vou agora falar com uma pessoa assim. Gente, nós temos... Aqui, eu fico olhando para vocês e olho para ele ali, ó. Ainda bem que eu sou assim, toda natural. Eu chego, olho para ele. Gente, se inscreva. Ele fica ali para mim assim, ó. É se inscrever, gente. Olha, sabe por quê? Porque quando você se inscreve, deixa eu te explicar aqui, ó. Quando você se inscreve, você compartilha, você dá like, o YouTube vai entender que o assunto que está ali está sendo relevante. Aí ele vai começar a mandar esses vídeos para outras pessoas. Então, aqui, para de orgulho, de mesquinharia, vai lá, se inscreve, manda esse negócio aí para 7, 8, 10 pessoas, põe esse povo para se inscrever, vai dar audiência, vai me dar audiência assim, para a gente crescer, chegar longe, voar longe. Bom, voltando aqui, ó, conto com a sua ajuda. Você viu como é que eu sou delicada para pedir, né? É assim. Aí, a minha convidada hoje é nada mais, nada menos que a minha afilhada, que me chama de madrinha. Conheço ela há alguns anos e temos uma história. E uma história, sim. Nós temos tantas coisas vividas, choramos, sorrimos, brigando, porque amigo de verdade briga. Você não briga, não? Se você não briga com seu amigo, você não é amigo dele, não. Porque a gente briga, a gente discute, a gente discorda uma da outra e, no final, a gente se ama, torce pelo crescimento uma da outra. Eu estou aqui... Eu não concordo com algumas coisas que ela faz, ela não concorda com algumas coisas que eu faço, mas juntas estamos aí para fazer a diferença na vida das pessoas. Por quê? Se você tem um propósito de vida e esse propósito de vida não inclui pessoas, você só tem uma meta pessoal. Todo propósito de vida tem que ser para mudar a vida de pessoas. Ela escolheu fazer a diferença na vida dos pais, ajudar crianças, quem dera eu, se eu tivesse meus filhos pequenos, tivesse aprendendo tanta coisa que ela ensina. Mas meus filhos cresceram, hoje eu passo isso, dou para você de presente hoje algumas falas dela para te ajudar. Bem-vinda, Alexandra Indiana. Obrigada, boa noite. Eu queria dizer que é uma honra estar aqui, eu fiquei tão feliz com esse convite. De poder hoje estar sentada aqui, porque eu já fiquei do outro lado, né? Do outro lado da tela, ouvindo todas as pessoas que vieram aqui. E eu posso dizer que esse programa tem agregado muito, tem sido muito significativo. E eu tenho certeza que quem está seguindo desde o início não vai parar. Tenho certeza que vai continuar assistindo, que vai compartilhar, que vai dar like, porque o programa está muito bom. Fico muito feliz por você ter me convidado. Agora, se apresente para mim. Quem é a Alexandra? Alexandra, ela é filha do Deus Altíssimo, ela é companheira do Felipe, mãe do Ita, a quem me ensina todos os dias, de fato, o que é ser mãe na prática, né? Como ser uma educadora. Eu também sou psicóloga, sou educadora parental, minha especialização é em inteligência emocional. Ai, gente, eu acho tão lindo quando eu encontro com mulheres, que quando a gente pergunta para ela qual é a identidade dela, ela diz assim, eu sou filha do Deus Altíssimo, eu sou casada com fulano e sou mãe de ciclano, porque essa é a ordem, né? Essa é a ordem certa. E eu estou como psicóloga, estou como uma empresária, estou como, mas a minha identidade é essa. Vamos lá, então, começar com as perguntas?
Então, Alexandra, o que te levou a escolher a psicologia? É uma longa história, né? Na verdade, a psicologia ela não entrou na minha vida assim de primeira. Ela nunca foi uma primeira escolha, podemos dizer assim. Eu, no ensino médio, eu queria ser fisioterapeuta, né? Eu, há muitos anos, eu fiz fisioterapia porque eu tenho escoliose idiopática grau 2 e durante muito tempo eu fiz tratamento. E fazendo esse tratamento, eu fui entrando muito nesse meio da saúde, porque eu tinha que ir fazer fisioterapia de segunda a sexta-feira. Então, eu vivia na fisioterapia. Eu falei, gente, eu quero isso aqui para minha vida, porque foi tão significativo, me ajudou, me melhorou tanto a minha postura, as dores que eu sentia, que eu queria ajudar as pessoas nas dores delas, mas com a questão eu falo assim, da postura, né? E aí eu falei assim, vou fazer fisioterapia. Estava decidida a fazer fisioterapia, fiz o pré-vestibular, e, para minha surpresa, eu ganhei bolsa de 60% em psicologia e fonoaudiologia. Gente, eu fiquei tão frustrada, fiquei decepcionada, porque eu queria fisioterapia. E eu lembro que, na época, eu falei com a minha mãe, nossa, mãe, vou fazer. Então, vou fazer fonoaudiologia. Não escolhi psicologia. E aí, eu lembro que eu estava caminhando para fazer e meu pai ficou desempregado. E aí não era mais uma possibilidade fazer. Porque quem mora aqui no Veneza sabe, né, que as nossas passagens sempre foram caríssimas. Eu ia ter que pagar 40% mais passagem, totalmente inviável nas minhas condições. Eu não tinha condições financeiras de fazer faculdade. E eu optei, então, na verdade, eu tentei, né, eu procurei informações na escola, não tive muitas orientações. Perguntei pessoas que estavam fazendo a faculdade, como que eu posso fazer para me conseguir esses outros 40%, ou conseguir passagem para mim ir? Eu fiquei totalmente desmotivada para essas pessoas que eu procurei ajuda, sabe? Mas graças a Deus a minha mãe sempre esteve do meu lado e ela sempre acreditou que esse era o meu caminho. E durante um tempo, então, eu parei. Falei, não vai dar, eu não tinha condições, e eu não comecei. Passou-se um tempo, a minha mãe começou a fazer terapia. E a minha mãe começou a mudar. E a minha mãe foi ficando uma pessoa mais sensata, mais sábia. E o meu pai era uma pessoa mais difícil, o temperamento mais forte. E a minha mãe estava sabendo conduzir as situações com meu pai de uma maneira assim, tão linda. Eu falei, gente, o que está acontecendo com a minha mãe? E aí minha mãe ia me contando sobre como que era a terapia dela, como que era ela com a psicóloga dela. E eu falei, esse negócio aqui é interessante. Mas ainda assim, não era algo que estava no meu coração. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de assessoria de cobrança, para mim ser cobradora de crédito. Eu entrei lá e com 9 meses eles abriram um processo seletivo para líder de equipe. E eu resolvi fazer esse processo seletivo para líder de equipe. E fui. E a empresa estava investindo muito no crescimento profissional das pessoas. A empresa queria crescer. E eles contrataram uma psicóloga para dar treinamento. Sandra Fortes. Não sei se ela está assistindo, mas ela foi assistir. A Sandra Fortes, ela foi uma profissional que, através do trabalho dela, ela me fez acreditar que a psicologia poderia transformar a vida das pessoas. Porque a minha vida, com o treinamento de empresa, foi transformada. Eu fiquei assim, e ficava assim, encabulada, gente, como que pode? O treinamento, para mim, ser uma boa líder, isso está transformando a minha vida, está transformando a minha casa. E eu fui adquirindo inteligência emocional, autocontrole, eu fui sabendo lidar melhor com as situações. Eu falei, gente, isso aqui é transformador, eu quero ser psicóloga. E aí, com a psicologia, de fato, eu decidi que queria ser psicóloga. Na época, o meu líder, que é meu amigo, que é o Thiago Capete, ele falou que ia estar assistindo a gente, ele está lá na Irlanda hoje, e eu falei com ele assim, amigo, você precisa me mandar embora. Eu falei, como assim? Te mandar embora, não tem motivo nenhum para você sair daqui. Eu falei, eu quero ser psicóloga, eu quero fazer faculdade, e eu trabalhava na Raja Gavai, morava aqui no Veneza. E a faculdade era em BH. Então, assim, era totalmente inviável estar nessa empresa para fazer a faculdade. Ele falou assim, vamos fazer uma coisa, você me ajuda com o resultado da equipe, a gente alavanca esse resultado, você fica mais no tempo e eu te mando embora. Bom jeito. Eu falei, só combinado. Ele cumpriu com o combinado dele, eu cumpri com o meu, e eu saí para seguir o meu desejo de fazer faculdade de psicologia. Eu achei que era um sonho. Sempre foi um sonho. Mas você falou de propósito, e hoje eu entendo que a faculdade de psicologia foi um propósito para mim. Não
põe um plano positivo. Não tem isso no coração. Isso foi nascendo, foi crescendo. E eu vejo que isso foi um propósito. Então, eu não deixei de ajudar as pessoas de uma certa forma, como eu tive na fisioterapia. Eu continuo ajudando as pessoas. Eu continuo ajudando as pessoas a serem transformadas, né? A mudar a vida delas. E isso, para mim, hoje é muito significativo. Eu falo que o propósito, para mim, eu gosto de pensar como uma raiz. Né? A raiz, a gente não enxerga ela. Mas ela que sustenta a árvore, ela que faz ela frutificar, ela que faz ela crescer, ela que mesmo com as tempestades ali vai para um lado, vai para o outro, mesmo assim a gente continua firme, porque é propósito. Então, por isso que eu vejo que hoje a psicologia é propósito. Porque eu tive todos os motivos para desistir da faculdade. Todos os impedimentos, todos os empecilhos. Mas eu consegui ir até o fim e hoje sou. E olha para vocês verem, é tão interessante que eu acompanhei a Alexandra, eu vou falar a Alessandra porque eu conheço ela assim. Eu acompanhei ela uma certa parte dentro da psicologia, dentro dela na faculdade, né? E foi uma época que nós duas começamos a andar muito juntas, e uma época que nós duas estava assim, né, daquele jeito lá. E aí, né, mas ela não deixava nenhum momento de fazer os trabalhos dela para sair. Ela não deixava nada. O compromisso maior dela era os estudos dela. E eu me lembro que eu falava assim, se algum dia eu for estudar, a minha motivação, o meu exemplo maior né, eu falava isso para você, né, de esforço, de dedicação, era a Alessandra. Ela passou em todas as matérias, nunca ficou pendente nenhuma, com todas com notas boas, né? Foi dessa forma. E com todas as dificuldades. 5 anos, com certeza, no meio desse caminho, teve muita vontade de desistir e muito obstáculo, com certeza. Mas vamos lá. Me fala um pouco o que realmente é educação parental? Porque, na verdade, até eu tenho uma dificuldade de entender sobre isso. Fala para a gente. A educação parental, para resumir, é os pais estudarem para educar os filhos. É essa busca por conhecimento. Né? A palavra-chave... Chega um pouco, Micael. A palavra-chave seria busca por conhecimento. É quando os pais decidem tomar consciência sobre o que está acontecendo. Por exemplo, como que eu vou entender o meu filho se eu não entendo sobre emoções? Como que eu vou educar o meu filho se eu mesmo não tenho educação para educar meu filho? Então, a educação parental é quando os pais, eles estudam de fato para entender como que funciona o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento por fase daquelas crianças. Né? Mas Alexandre, eu não tenho tempo de estudar. Por isso que existem os educadores parentais, que são para auxiliar esses pais numa educação consciente desses filhos. Né? Eu acredito que isso é muito importante. Por qual sentido? Eu vejo hoje muitos adultos com dificuldade de entender suas próprias emoções. Sim. E eles cobram as crianças de uma maneira tão rígida que eu fico olhando assim, mas como cobrar essa criança de uma maneira rígida sobre ela entender o que ela está sentindo se o próprio adulto não sabe? E a criança, ela não tem o glóbulo pré-frontal ali desenvolvido. Ele termina, pela ciência, espera-se que com 25 anos esteja desenvolvido. Né? Mas a gente vê muito adulto aí com 25 anos, 30, 40 anos, com atitude de criança. Sim. Mas mesmo assim, eles pressionam, eles cobram as crianças como se elas tivessem que corresponder da mesma forma que eles. Então, quando os pais eles buscam esse conhecimento, fica muito mais fácil de lidar com as crianças, porque eu estou entendendo qual o processo que ela está. Como eu vou cobrar essa criança de uma forma que, de fato, ela deve ser cobrada. Sem exageros, mas com limite, com amor. Essa é a educação parental. Porque também é fazer ensinar, porque ela falou uma coisa aqui muito importante. A gente tem dificuldade, né, de entender os nossos sentimentos. Quando eu comecei a estudar sobre sentimentos, eu vi que as nossas emoções vêm primeiro, né? E entender as minhas emoções é dar sentido para os meus sentimentos. E uma coisa que eu sempre fazia, e eu acredito que você aí, do outro lado, também faça a maioria, é tentar ignorar o que sente ou resistir o que sente. E, na verdade, não pode ser dessa forma. A gente precisa acolher, né, os nossos sentimentos
validá-los, né? E tentar entender o porquê que eu estou naquele lugar sentindo aquilo. E fica mais fácil. Pena que nós adultos, porque isso na minha época, nossa, meu Deus, falar sobre inteligência emocional, né? Falar sobre isso era uma coisa muito distante da gente até hoje, né? Eu falo que duas disciplinas que a escola tinha que ter, mas no nosso país jamais teria, porque seríamos livres e seres responsáveis e mais prósperos, com certeza, era a educação financeira e a emocional, né? Você imagina um ser humano que tem uma educação financeira bem tratada, e uma educação emocional bem tratada, que ser humano que não vai ser esse, ele nunca vai ficar escravo de nada e nem de ninguém. Então, entender isso é muito, muito, muito bom. Mas eu posso te falar uma coisa? Sim. Existem escolas assim. Por exemplo, como eu tenho essa consciência da importância, igual você falou, educação financeira e sobre inteligência emocional, a escola que meu filho estuda tem. Sim. Então, o Ita, ele está com 4 anos, ele entrou lá com 3, ele já está aprendendo educação financeira e já está também trabalhando inteligência emocional. Sendo que em casa a gente já trabalha isso também com ele, porque a gente já vê essa importância. Então, olha para você ver, muitas das vezes a gente espera do outro, mas se os pais tomam essa consciência, isso já pode começar em casa, Sim. mesmo que a escola não tenha. Sim. Sabe, porque a educação parental, a gente pode falar que é um processo assim, profundo de consciência. E isso ajuda demais. Só que eu vejo, quando você me pergunta educação parental e sobre o que seria isso, Alexandre, eu vejo que muitos pais ficam perdidos, porque hoje tem informação demais na internet. E muitas coisas que estão saindo na internet, por exemplo, listas. Sigam essas regras com seus filhos e tudo vai dar certo. Só que cada criança é uma. Cada família tem um contexto. E aí os pais pegam aquilo ali, seguem à risca e se frustram. Porque muitas das vezes, pode ser que família ou outra vai dar certo, mas a grande maioria não vai dar. Então aí muitas das vezes os pais se frustram porque seguem uma coisa que não vai dar certo e falam, isso aqui não funciona. Mas é porque na verdade tem informação demais, está difícil filtrar, né? E está tendo essa confusão aí. O que de fato é essa educação parental? E hoje mesmo eu estava conversando com a Débora e ela estava falando, né, que ela já está na hora de desmamar o menino dela e tal, que o Estevão está custando a dormir de madrugada, mas ela falou, eu tô com preguiça de desmamar ele por enquanto, porque eu sei que eu preciso ter tempo, dedicação, paciência e cuidado para mim poder fazer isso. E aí eu fui falar algo com ela, virei para ela e falei assim, ó, não releva tudo que eu falei, sabe por quê? Porque cada criança é uma criança, cada um é cada um, na minha época era minha época, a sua é a sua. Aqui segue você o que você tem que fazer. Porque a gente é muito bom dar opinião na vida. Chega um pouco o microfone dela. Obrigado. É muito fácil a gente dar opinião na vida dos outros, principalmente em filhos, né? Tá dando um eco no retorno, você tá percebendo? Sim. Olha, agora tá bom. Agora melhorou. Ótimo, obrigada. É assim, gente, quem faz ao vivo, quem sabe fazer, faz ao vivo. E é assim, vamos embora. Então, é muito fácil, a gente continua dando eco, viu? Dá uma olhada. Tá. E é muito fácil a gente dar opinião na vida do outro, ensinar como cuida de uma criança e dar opinião aos pais, sendo que nós não sabemos nem a nossa própria vida, né? Vamos lá, vamos às perguntas. Se inscreva, por favor. Vai lá, assim, ó. Não vai custar seu dedo, não. Pum, escreveu. Manda lá os aviãozinhos lá. E aqui, ó. Juliane mandou assim para nós aqui, ó. Vocês duas são maravilhosas. Obrigado, meu amor. Você sempre está aqui. Somos mesmo. Você também. Darcy Mendes. Sabe quem é Darcy Mendes? Não. Não? Ó, profissional extremamente dedicada. É com você. Obrigada, eu não conheço. Darcy, vamos lá. Vamos para uma outra pergunta. Quais os... vamos lá. Quais os principais erros que os pais cometem tentando acertar? Uau! Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Primeiro, gente, todos os pais erram. Todos. Primeiro, a gente tem que aceitar isso, que vamos errar. É tentando acertar que a gente erra.
Isso é algo natural, isso vai acontecer. Quando você fala da culpa, é justamente isso. Quando a gente não toma consciência disso, a gente vive se culpando muito mais. E essa culpa pode levar a uma dor tão grande que esses pais podem até adoecer. Né? Isso é muito sério. Então, assim, é sempre pensar sobre isso. Todos os pais vão errar, tentando acertar. Isso. Quais os principais... Não, como lidar com comportamentos difíceis? Olha aqui, tipo... Quem nunca passou por isso? Birra, pirraça, dengo. Se fosse o meu filho, que menino não fala... se eu fosse a mãe daquele menino, dentro do supermercado, eu só pegava ele pelo cabelo, assim, arrastava, mostrava para ele. Tá eu com a Alessandra lá, fomos almoçar juntos, sai o Ita e ela. Aí o Ita começa... Ela sentou no chão, conversou com ele para entender o porquê da pirraça dele. Tá eu lá dentro de mim, ô meu pai. Senhor, ajuda, pai. Pai, se sou eu. Fica aí, menino, vai ficar morrendo, chorando aí, ó. Ô, homem do saco, pega ele. E quantos adultos traumáticos hoje nós temos com essa criação nossa, né? Como lidar com isso, Ale? Primeiro, entendendo o que são esses comportamentos. A birra, a desobediência, nada mais é do que a criança tentando expressar algo que ela está sentindo. O comportamento sempre é uma comunicação. Então, quando você fala, né, antigamente realmente não tinha informação, não tinha, aprendia a lidar na marra, né? E aí olhava para o outro fazia isso, olhava para o outro fazia isso, então é assim, vou desse jeito que vai dar certo. Mas eu preciso entender o porquê daquele comportamento. Muitas das vezes aquela criança está com sono e por isso que ela está fazendo birra. Porque a birra é um descontrole que ela não dá conta de dizer, como muitos adultos que fazem birra. Os adultos fazem birra e ninguém fala nada, mas a criança deitar no chão do supermercado e rolar é feio. Mas o adulto gritar com a caixa do supermercado, falar que absurdo isso, aquilo outro, não é feio. Ele não é porque está cansado, trabalhou muito. Por que eu não posso ter esse olhar para a criança? Porque o adulto já tem o glóbulo pré-frontal prontinho. A criança está em desenvolvimento. Então, assim, primeiro eu tenho que entender aquele comportamento. Né? Eu vou ajudar essa criança a entender esse comportamento. Porque se eu corto essa criança no momento que ela está ali, vamos lá pegar o exemplo do Ita. O que está acontecendo? Se eu não entender com o Ita o que está acontecendo com ele e nomear para ele as emoções que ele está sentindo, meu filho, o que está acontecendo? A mamãe está percebendo que você está com raiva. Você está com raiva de quê? E ele já sabe falar. Eu tô com raiva, nem lembro, vamos supor, eu tô com raiva que você não deixou passar o dedo no bolo. Eu lembro que ele queria muito passar o dedo no bolo. Essa aí foi lá do coisa que eu já tinha entendido, foi lá. Essa lá foi porque ele queria andar descalço. Que ele queria andar descalço? Ele queria tirar o tênis e ficar descalço. Aí vamos lá. E aí eu tenho que entender, o que eu quero tirar o tênis e ficar descalço. E eu devolvo a pergunta para a criança. Mas vamos lá, você pode ficar descalço agora? A gente não vai sair agora? Você não precisa estar calçado para a gente sair? Não tem pedras aqui? Você não pode cortar o seu pé? Eu vou passando para a criança pensar e deixando ela responder. Mamãe, tem pedras. Pedras machucam? Machucam. Eu tenho que ensinar a criança, ela ter esse raciocínio de o porquê que ela não pode fazer aquilo. Porque simplesmente fala, você não pode fazer porque não pode fazer, eu não ensino ela. Simplesmente eu estou cortando ela. E nesse cortar ela, o adulto vai crescer e não vai entender o sentimento que ele está tendo, né? Não. E aí, muitas vezes, eu até falo isso, que quando vem uma emoção, eu briguei lá, eu discuti com o Felipe. E aí eu acho que eu tô com ódio, que eu tô com raiva do Felipe. Tô com ódio, eu pego, eu quero matar. Só que quando eu acalmo e os meus sentimentos entram lá nas gavetas, nas partilheiras certinho, eu vejo que eu só fiquei frustrada com o Felipe. Mas aí eu já cometi um crime. Eu não tenho como voltar lá atrás. Sim. Então hoje eu vejo essa importância da inteligência emocional, começando pela criança. Hoje eu tenho esse olhar. Eu costumo falar hoje, igual a minha coordenadora fala, eu consigo olhar para além do olhar.
Exatamente, e estou ensinando isso na Casa das Mulheres, nós finalizamos um curso agora, exatamente isso. É nomear esses sentimentos, Sim. ao invés de rejeitá-los. Sim. Porque eu vou saber lidar com eles. Espera aí, Cristina. Você só está frustrado porque você não conseguiu isso aqui. Mas e se você tentar de novo? Sim, exatamente. E você ajuda Né? a criança a pensar, porque o ITA, como a gente vai trabalhando muito isso com ele, vamos supor que acontece de novo. Aí eu falo, ô ITA, e as pedras, vai machucar seu pé, olha, tem caco de vidro ali. Ô mamãe, então eu posso ficar descalço só um pouquinho aqui, ó, nesse espaço aqui, eu não vou para aquele ali para machucar? Ah, Olha, você, ele já consegue, até ele mesmo, ele já sabe que nós vamos conversar, então ele mesmo já consegue pensar em soluções. Isso ajuda a criança a se desenvolver. Isso é trabalhar inteligência emocional, porque inteligência emocional nada mais é do que eu entender sobre os meus sentimentos, eu me conhecer, eu ter autoconhecimento. Então, assim, eu preciso ensinar ele. Então, ele tem que entender qual emoção é aquela e o que ele vai fazer com aquela emoção. tá. E se for uma pirraça? Pirraça. Pirraça porque ele não quer nada. Existe isso. Não, ele tá como pirraça porque ele quer teimar mesmo. Sempre tem um motivo. Sempre. A gente sempre tem que observar. Sempre. É igual eu falei. Pode ser sono, pode ser frustração, pode ser que ele está com fome. E a criança, ela não sabe ainda nomear isso com clareza. Tipo assim, ô mãe, eu tô com fome. Não, ela se joga no chão, gente. Ela rola no chão. Você fez eu lembrar E a fome? eu criei um trauma no Júnior. Ô, Júnior, você já me perdoou de todos os traumas que eu te causei, né, meu filho? O Júnior chegou da igreja e tá chorando. Ele já tinha comido lá na igreja, já tinha tomado o lanche lá na igreja. E ele chegou chorando. O que você tá chorando, menino? Para de chorar, menino. Eu tô com fome. Você não tá com fome, não. Como é que eu tô falando que o menino não tá com fome? É lógico que ele tá com fome. Eu falei, se eu fizer comida pra você não comer, eu xuxo essa comida na sua boca. Um bichinho comeu tudo, ele ia dormir com fome. Ô dó, gente. Tá Você vendo? fez eu lembrar disso. Você já me perdoou, né, meu filho? Em nome de Jesus. Então, você tá vendo, madrinha, a importância? É porque muitas das vezes a gente fica com essa questão, mas não é nada. Então, vamos investigar se não é nada. Às vezes a criança ela só quer um acolhimento. E nisso descobre até abuso, né, Ale? Abuso, muitas coisas. É. Sabe? Então a gente tem que parar de invalidar os sentimentos da criança porque ela é criança. Porque se a gente não tiver o respeito e a paciência, a dedicação de esse serzinho que está em desenvolvimento, ajudar ele, ele vai ser um adulto frustrado, um adulto que vai dar problema lá na frente. Então, assim, igual você fala, a Alexandra parou lá, sentou com o Ita. Eu faço isso porque eu sei que lá na frente eu vou colher. Eu sei que lá na frente o Ita vai conseguir lidar com os problemas, com as frustrações, com as dificuldades dele sozinho. Mas se ele precisar, eu vou estar sempre lá. Mas eu sei que eu estou desenvolvendo ele para dar conta sozinho, porque o Ita, vai chegar uma hora que ele vai voar. Mas eu quero preparar o meu filho para ele ter capacidade, inteligência emocional, para que ele possa alcançar lugares altos com consciência do que ele está fazendo. Uau! Vamos lá, que tem muita pergunta aqui. Também quero fazer as publi aqui. Peraí. Andréia Muzi. A Andréia Muzi é uma amiga minha. A Lê é incrível. Vamos lá, Darcy Mendes de novo. Profissional extremamente dedicada. Xélia, minha amiga. Qual o primeiro passo para trabalhar a inteligência parental? Deve ter falado. Um filho entrando aos 18 anos e a outra menina saindo da infância para 12 anos. Como tratar isso? Nunca é tarde, né? Se é 12, 18, né? Isso. Vamos começar. Vamos começar a trabalhar com esses adolescentes, né? Sobre entender as emoções deles. Se os pais não entendem as suas próprias emoções, eles têm dificuldade, então tem que procurar ajuda. Tem que procurar um profissional especializado. A terapia, muitas vezes as pessoas têm tanto preconceito. Na terapia só quem tem transtorno, quem tem algum problema. A terapia, por exemplo, ajuda a pessoa a ter autoconsciência, entender sobre os sentimentos e aumentar o vocabulário emocional dela. Né? Eu gosto muito de fazer assim, na rua, às vezes a pessoa fala, você é o quê? Às vezes eu tô conversando, sou psicóloga. Não, quem vai no psicólogo é só doido. Eu sempre pergunto assim, me fala o nome de 5 emoções. Cristina, até hoje, pouquíssimas, assim, de 10% conseguiram me responder 5 emoções.
Eu falo, a terapia é para te ajudar a entender E sobre que são o que é as emoção. básicas, né? Fizeram até um filme divertidamente Sim. para ensinar para o povo eu falo, outro dia eu estava falando lá na gente, nós temos 5 emoções que são inerentes em nós, as outras são desenvolvidas através dessas. Se você não sabe as 5 que você tem, que é inerente, você já nasce com ela, vai ficar complicado. Você vai ter raiva mesmo, você vai ter nojo, você vai ter ira, você vai ter tristeza, você vai ter choro. Não tem como, né? Como que é o nome dessa pessoa? XL. XL? XL. Sigele. Se você tem dificuldade, né, de você entender sobre as suas emoções, então eu te indico a você começar a fazer terapia e levar os seus filhos também. Procurar um livro sobre inteligência emocional, isso já vai te ajudar a ter um repertório para vocês trabalharem em casa. Nunca é tarde, gente. Se está aprendendo agora, se está iniciando agora, começa. Eles estão novos, você está nova. E a gente tem tanta coisa ainda para percorrer pela vida, Sim. né? E é importante. Uma coisa que eu falo que é muito importante para nós, como mães, que para a gente educar os nossos filhos, primeiro a gente tem que buscar o autoconhecimento para a gente. Nossa, eu tenho falado Primeiro, isso. nós temos que buscar. Não tem como eu ensinar o meu filho se eu não consigo dar conta de mim mesma. Eu preciso entender o que acontece comigo para me entender o que acontece com meu filho. Teve um dia, vou contar um exemplo pessoal meu. O Ida estava extremamente agitado em casa. Ai, mãe, aqui, o dengue que você fala, né? Ai, mãe, quer colo, mãe, quer isso. Aí diz, não quero, joga isso, joga aquilo. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse menino? Não tem cabimento. Eu falei, tá chato. Falei, Felipe, Ida, tá chato. Aí tinha um espelho assim. Eu olhei para mim. Uhum. Gente, eu estava frustrada. Eu estava com vontade de ir para um canto chorar. Eu não estava bem, eu estava extremamente agitada. Eu falo que os filhos, as crianças, elas são termômetros. O Ita apenas estava espelhando o que eu estava sendo naquele momento. Ele só estava comportando da maneira que eu estava comportando. Simples. Eu respirei fundo, tirei um minutinho para mim, me coloquei no meu lugar, trabalhei comigo primeiro e fui lá acolher o meu filho. Acabou. Sim. Acabou. Então, muitas das vezes, nós não estamos bem. Então, não tem como eu ajudar meu filho. Se eu não olho para mim, eu paro, o que eu ia fazer? Saída, sei lá o quê. Poderia perder a paciência, aqui. Ia virar aquela confusão. Mas quando eu parei, olhei para mim, não tinha nada a ver com meu filho. E isso é tão importante que isso serve. Eles falam que hoje as empresas, elas há muito tempo deixaram de contratar por currículo, né? Hoje é por mesmo comportamento, né? Sobre desenvolvimento pessoal, né? Gente, depois que eu comecei a fazer isso, eu fui vendo, tipo assim, quando eu via um erro no outro, alguma coisa no outro, eu falava assim, sou eu que estou assim hoje, não é pessoal. Eu preciso hoje ficar quieta, porque eu estou sentindo que fulano está me maltratando, está me respondendo mal, mas fulano não está fazendo nada disso. Sou eu que hoje eu tô carente hoje, eu estou insuportável, eu preciso me acolher. Então eu ficava quietinha, começava, porque para mim funciona adorar e ouvir pregações. E aí eu saía daquele lugar, quando eu voltava lá, a pessoa, nossa, fulano tá diferente. Não, ela tá do mesmo jeito. Quem ficou diferente foi eu. Exatamente. É por isso que o homem mais sábio do mundo nos deu um conselho, que eu falo isso em todo canto que eu vou e que é vital nos dias de hoje. Sobretudo, o que você deve guardar, guarda o teu coração, é porque dele procede a saída da vida. E não é do coração do outro, é do seu. Porque se você estiver bem, Sim. se você estiver bem, o outro pouco importa, o outro não vai conseguir te atingir. Você vai e se ele não quiser mudar porque você tá bem, é um problema, ele nem ficar perto de você, ele vai. Sim. Vamos lá, ó, Esdras Vinícius, maravilhosa, te amo, Esdras. Vamos lá, Joelma. Joelma sempre tá aqui, é Joelma. A Joelma. A criança com sono humilha a gente, misericórdia. Sono dói, né? Dói. Sono dói. O dia que a Aline me falou isso, eu assustei. Sono dói. Dói. E é pensar assim, Joelma, nós já temos capacidade de entender que estamos com sono e nos retirar. Sair de cena. A criança não. E aí, igual ela fala assim, que humilha a gente, porque muitas das vezes a gente fica insistindo para a criança estar no lugar e no horário que não é para ela estar. E eu já não faço isso mais, não.
eu já aprendi, viu, gente? Por exemplo, vai sair. O Ita dorme de 7 a 7h30. O Ita já está dormindo. Se eu quero sair mais tarde, eu falei, por uma festa, uma questão que a gente queira que ele vai participar, ele põe para dormir à tarde. Ele dorme à tarde, aí dá o horário dele dormir, ele não está com sono ainda. Ele tem mais um gás para seguir com a gente em algum lugar que a gente precisa ir. Lembra que eu falei? Olhar para a criança, entender a criança, o funcionamento da criança. Então, Joelma, se você vai precisar sair, já alinha isso aí com a criança. Gente, funciona. Pode ser que uma hora ou outra vai escapar, vai, mas se a gente entende e alinha, entende qual que é o sono da criança, a janela de sono dela, acabou. Aí você consegue minimizar isso daí e não vai ficar mais humilhada. Tá vendo, Jô? Tiago Capesse. É o Tiago. É lá da Irlanda, atravessando as fronteiras. Tiago, põe esse povo que você conhece aí para seguir nós, Tiago. Coloca aí. Assunto incrível. Um dos maiores desafios do mundo atual. Com certeza. Aqui é a profissão do século XXI, psiquiatra. Psicólogo, psicanalista, médicos dessa área da psique. O povo tá ficando doido, descontrolado, não quer se conhecer, não quer fazer nada para ajudar. E é tipo assim, ó, o que eu falo, a vida é treino. A vida é treino. A Cristina chegou aqui, vai avançar muito mais por treinamento. A Lê foi treinamento. O povo, você fala com eles assim hoje, olha, eu vou te dar esse caderno aqui, você tem que falar isso aqui todos os dias, tá? Ah, não quer não. Prefere aquele medicamento, a tarjinha preta? Não sou contra medicamento não, tá, gente? Porque depois vocês vão falar que eu tô falando para não tomar. Se precisa, toma. Mas, tipo assim, é mais fácil, me alivia, me faz dormir, me faz fugir da realidade. Então, tá tudo bem. Até a Lê é uma profissional incrível para falar do assunto. Tiago, ó. Marcela Martins. Muito feliz em ver a profissional incrível participando desse podcast e compartilhando tanto conteúdo necessário. Trabalho sério, sensível e com muito embasamento. Adoro. A Marcela, ela é psicóloga também. Ela faz um trabalho incrível em escolas. Uma companheira de trabalho que eu tive o privilégio de conhecer. Em breve nós vamos fazer juntas uma live. É uma profissional sensacional. Obrigada, viu, Marcelo? Também adoro o seu trabalho, você é excepcional. Ó, como choveu de perguntas aqui, vamos acabar de ler as perguntas. Ó, vocês, tudo que tá mandando pergunta aí, eu quero só ver. Se vocês vão ter coragem. Fala comigo que vocês são corajosos mesmo e vai mandar isso aí um aviãozinho para 7, 10 pessoas. Vamos lá. Ó, Ana Soares, excelente. É uma amiga minha, lá de Itaúna. Beatriz Queiroz. Diretora da escola do Ita. É mesmo? Olha, ó, gente, o quê? Fala que nós não estamos muito chique. É? Ó, 30 pessoas viu? Tá. É isso aí, ó. Alexandra, você é maravilhosa. Quanto orgulho tenho de você. E é mesmo, gente, é uma profissional. Eu aprendo com ela todos os dias. Amo ouvir minha amiga, Ana Soares. A Sandra, a mãe babona, lógico que ela ia estar aqui, né? A Sandra. O Ita tá assistindo ao vivo também. Vocês duas são maravilhosas. Amo ver a amizade de vocês. A gente tem uma amizade. Babona você também. Você viu? Você viu? Não ficou, não. A amizade da gente é sincera, porque a gente briga, gente. É só por isso. Além a gente briga. Conta pra esse o caso do Felipe. Do quê? Nós estávamos juntas, gente, eu e a madrinha. Ah, né? é. E conversando, só que eu e a madrinha, quando a gente se desentende assim, na hora. Em público, e fala o que pensa uma com a outra. A madrinha estava lá em Itaúna, ela foi para a apresentação do Ita, e aí ela foi embora, né? Aí o Felipe me chamou no canto assim, falou, amor do céu, como que a sua madrinha sai lá de Belo Horizonte para vir aqui te prestigiar e você briga com ela? Eu falei, ô meu amor... Mas eu estava conversando com a minha madrinha. Nós é assim. Ela queria que eu esperasse uma pessoa. Eu falei, não, minha filha, aqui, eu tô com fome, tá? Não. Mas ela falou comigo, mas você não pode, você tá chata hoje? Você não pode esperar um minuto? Não posso, eu tô com fome. Se não chegar, eu vou embora. Birra. Olha aqui, Andréia Musi. Como incentivar um adolescente a expressar suas emoções, muito boa, ó, e lidar com as inseguranças típicas da idade, sem diminuir, sem invalidar, por favor, o que ele sente. Como fazer isso? Andréia, ótima pergunta. Sim. Primeiro, né, o adolescente tem que entender
a fase que ele está passando. E o adolescente, ele costuma mesmo a se fechar, e o adolescente, ele começa a se apropriar mais com os amigos. Ele sai desse vínculo da casa, dos pais, e ele começa a se envolver mais com os amigos. O que que você pode fazer? Vamos supor que você está vendo uma situação que ele está mais cabisbaixo, que ele está mais entristecido. Coloca você nessa situação, nessa história. Olha, meu filho, eu estou vendo que você está mais quieto, você está mais calado. Eu também, em muitas situações, sempre falo verdade, viu, gente? Vamos supor, muitas situações eu também fico assim, tenho dificuldade de falar sobre o que eu estou sentindo, né? Mas eu quero aprender junto com você. Como que eu posso te ajudar? Pergunta. Sim. Pergunta para ele, sabe? Validando o que ele sente, Sim, né? porque e se ele falar assim, olha, mãe, eu não tô afim de falar agora, eu não quero conversar, filho, tá tudo bem, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui. Sim. Sabe? Então você vai aproximando desse adolescente, para ele entender que você está próxima dele e que você também passa por essas coisas. Os pais, eles costumam não deixar os filhos perceberem quando eles não estão bem. Sim. E isso não é bom, porque aí eles acham que só eles têm problemas, né? Que não, meu pai e minha mãe não acontece isso com eles, não, é só comigo. E muitas vezes o adolescente, ele tem vergonha. E adolescente tem uma pai. confusão de sentimento muito grande. Ele tá né? passando, eu falo que o adolescente ele tá vivendo em montanha-russa. Tem hora que ele tá bem, tem hora que ele tá lá embaixo, tem hora que ele tá acelerado, tem hora que ele tá desacelerado. E é entender que ele está passando por uma fase que para ele também é difícil. Então, ajudar ele a construir esse desenvolvimento é muito importante. Como? Gente, acolhendo. Hoje as pessoas, eu vejo, têm dificuldade de acolher. Às vezes é só um abraço. Nossa, você falar isso, eu passei uma vergonha essa semana, não, deixa eu contar. Pode. Passei uma vergonha essa semana e eu sou fé pura, né? Assim, Deus me deu. Então, a fé que eu tenho para mim mesmo, mas eu tenho uma fé mesmo. Eu não tomo remédio quando eu tô sentindo dor, é uma fé minha, então eu não vou nem falar porque é minha. Então, eu tava cheia de fé, fui conversar com uma mulher e essa tava precisando mesmo, dar umas pancadas, de uns empurrão, de colocar ela lá na frente. Eu fui lá, falei, e aí só que passei numa outra. Que o pai tá com câncer, ela passou uma semana, as férias quase todas no hospital, e eu, de uma certa forma, invalidei o que ela estava sentindo, dizendo que ela tinha que ter fé, que Deus ia fazer, que ela... Quando eu cheguei na minha sala, o Espírito Santo, ela não precisava disso não, ela precisava de um abraço, só isso. Meu Deus. Gente, eu tô... Se tem uma coisa que eu não tenho problema, gente, é reconhecer minhas falas. Eu não tenho mesmo, eu quero ser um ser humano melhor. Voltei, fiz o trajeto de volta, fui lá. Falei com ela, eu não te peço perdão por nada do que eu falei, porque eu falei da palavra de Deus com você, então não te ofendi, falei da palavra. Mas você não precisa disso. O Espírito Santo falou que você precisa de um abraço. Essa mulher desmontou. Ela chorava e falava, Chantal, eu tô morrendo, eu tô com medo de ficar louca, eu tô com meu sentimento tudo atrapalhado, eu tô cansada, eu preciso de colo. Eu fui ficando com tanta vergonha, mas com tanta gratidão por ter ouvido o Espírito Santo e voltado lá e corrigido. E a partir dali, eu escrevi, né? Você sabe que tudo eu escrevo. Sim. Escrevi essa experiência e fui para casa, me humilhei diante de Deus e disse, Deus, me faça ser sensível e olhar além dos olhos. Sim. Eu não vou parar de ter fé, eu não vou parar de motivar, incentivar, encorajar, mas dentro disso, que eu posso olhar que aquela pessoa naquele momento não precisa, aquela outra realmente precisava de um sacode, mas essa aqui precisava de um acolhimento humanizado. Eu fiquei muito feliz. Sim. Que bom que você conseguiu, né, olhar para isso e ir lá fazer esse Fui acolhimento, lá. porque ainda ela estava precisando. E ela ainda estava. Sim. Aí ela me abraçou e disse, eu te amo, muito obrigado. Eu falei, se precisar me ligar para mim te ouvir sem julgamento, sem fala, sem precipitação, eu estou aqui só para ter uma escuta ativa com você. Flaviane Santos, uma excelente profissional. A sua mãe, Sandra, amo ver o seu crescimento, filha. É verdade, toda mãe, né? Obrigada, gente. mãe. E, né? Vamos lá para mais uma pergunta, porque Gurinha mesmo dá uma hora, olha, o chefe já olha ali, né? Já viu, né? Ele tá feliz. Ele tá feliz, né? A audiência, né? Cadê minhas publi? Cadê minhas publi? Agora, cadê? Vocês não colocaram minhas publi? Aqui, gente, ó, eu vou fazer minhas publi, porque tinha que estar ali, mas eu preciso fazer, eles não fizeram. Aqui, ó, Sandra Maquiadora, conhece a Sandra?
Sandra, quem não conhece a Sandra? Vou deixar o Instagram dela. Na próxima semana eu deixo o Instagram dela aqui. Ela me maquiou, essa bonita essa semana, maquiou. Gente, eu fiquei uma mulher maravilhosa. Ai, então, você viu o que é aquilo? Eu falei, o que é isso, Brasil? E a Emily também tirou minhas fotos profissionais. A Emily também, todo mundo conhece ela aqui na região, mas outras pessoas não conhecem. Eu vou deixar a publi dela aqui, o Instagram dela semana que vem, para que você, né, vai lá, curte, compartilhe, passa a seguir ela, são profissionais incríveis, tá? E os avós, os tios, as escolas, como alinhar essa rede de apoio com os valores da educação parental? Primeiro, entender que são outras gerações. Nós precisamos não bater de frente. Porque quando você bate de frente com uma pessoa que tem algo muito fixado ali, vai dar briga. E se esses avós, esses tios, eles são de fato uma rede de apoio ali. Né? Eu acredito que seja no sentido que você está perguntando, que estão ajudando ali com essa criança. Seria isso? Isso. Então, a gente tem que pensar o seguinte, procurar alinhar, conversando, né? Explicando quais que são os meus valores que eu quero educar aquela criança. Ainda mais se o pai e a mãe estão indo para essa educação parental, que é uma educação respeitosa, que não significa que não tenha limite, que não tenha firmeza, mas nós temos respeito pelas crianças, né? Então, é explicar isso para essas pessoas. Quando eu tive o Ita, eu sentei com a minha mãe. A minha mãe tinha uma outra forma de criar. Falei, mãe, eu tenho estudado muito e eu quero seguir por esse caminho com Ita. E a senhora me ajuda muito. E eu preciso muito da sua ajuda. E eu queria muito contar com a sua ajuda nesses princípios aqui. Olha que Entende? bacana. Não é uma imposição. Eu expliquei para ela o motivo que aquilo ali era significativo para mim. Quais os valores que eu estava gerando. E quais valores dela que eu estava levando. É uma conversa, é evitar bater de frente. Né? Eu vejo que tem muitos conflitos porque por quererem ter razão, quem está certo, quem está errado. Não, gente. Vamos lá pensar, avós, bisavós, eles já têm uma crença ali. Vamos construir isso com eles. Com essa construção, eles vão entendendo e vão respeitando. E claro, tem coisa que eles vão fazer que é do jeito deles, mas se vocês estão contando com eles como rede de apoio, tá tudo bem. Nem tudo você vai conseguir, né? Porque senão você vai contratar uma pessoa que você vai pagar e falar assim, faz assim. Mas se você está contando com esses tios, com esses avós, para te ajudar na educação desse filho, você também vai ter que ter flexibilidade em algum sentido. E outra coisa também, mesmo pagando um profissional para estar ali, ele nunca vai ser você, né? Não. Então não tem como, né? Sempre vai ter uma... E uma coisa que eu estou ficando muito satisfeita de ver é que tem muitas mulheres que, né? Nós não estamos aqui falando de mãe solo, daquela mãe que tem necessidade de trabalhar fora para criar seu filho, sustentar o seu lar, mas daquela que consegue diminuir o seu custo de vida, mas ela está voltando para casa para educar esse filho, porque ela está vendo que essa sociedade tem perdido os seus filhos. Eu tenho ficado muito feliz com isso, de ver essas mulheres. Uma coisa, madrinha, que você está falando dessas mães que trabalham, que mães são solos, uma coisa que é muito importante, né, esclarecer, que não precisa, de fato, eu estar ali o dia todo com aquela criança para mim estabelecer algum vínculo com ela. Se eu tiro ali, nem que seja 20 minutos, mas intensos com aquela criança, eu largo meu celular e eu vou estar com aquela criança para conversar com aquela criança, entender o dia daquela criança, acolher aquela criança, você já está fazendo. E uma psicóloga que foi dar uma palestra comigo falou exatamente esses 20 minutos. Sim. Se você larga o seu celular e a sua mente de tudo mais se esvazia, Sim. e senta ali para brincar com aquela criança, olhar o caderno dela, dar uma atenção para ela, aqueles 20 minutos vai ficar na memória dela. Exatamente. Então, aí muitas vezes as pessoas falam assim, porque eu trabalho o dia inteiro, aquilo outro, não posso. É um tempinho que você vai tirar ali. E o foco é aquela criança. A criança, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir ouvida, ela vai se sentir respeitada. E aí você consegue alinhar o dia daquela criança e ver quais que são as dificuldades que aquela criança está tendo, e naquele momento você vai ajustando aquilo com aquela criança. Você vai ouvindo e você vai entendendo as necessidades do seu filho. E você vai estar participando do mesmo jeito. Uau!
dar cimentos. Como podemos equilibrar a necessidade de estabelecer limites claros e conscientes com a promoção da autonomia e da capacidade de tomada de decisão em nossos filhos? Gente, que pergunta, não? Muito boa. Eu vejo muito essa dificuldade. Por exemplo, que muitas vezes nós fazemos. Nós falamos com a criança, não faça isso. Por exemplo, assim, você não vai assistir televisão na quarta-feira. E beleza, é uma regra que você estabelece com aquela criança. É só que tem um dia que você não tá bem. Você tá cansada demais. E aí naquele dia você deixa a criança assistir televisão o dia inteiro. E aí você repete isso várias vezes. A criança ela começa a ficar confusa sobre o que de fato é a regra e o limite daquela casa. Então, para a criança ter limite, primeiro a gente volta para a gente. Temos que nos olhar, nos observar se de fato a gente estamos deixando claros quais são os limites da casa. O Ita lá em casa, ele vê televisão 3 vezes na semana. Ele tem o dia de ver. Terça, quinta, sábado, na verdade 4, e domingo. É os dias que ele vê televisão. E aí, às vezes ele fala assim comigo, mãe, posso ver televisão? Fala, que dia é hoje, Ita? Ele vai e fala assim, só um tiquinho, mãe. Falei, hoje não. Hoje não é o dia de você ver televisão. Eu tô deixando claro para ele que é o limite dele. Mas já aconteceu de no dia do Ita não ver televisão, estar passando mal de cama, ruim. E eu chamei ele, falei, filho, hoje a mamãe não tá dando conta. Hoje a mamãe tá aqui deitada e o Felipe esse dia ele precisou trabalhar. Ele não estava em casa. Eu falei, hoje não é dia de você ver televisão. Mas hoje a mamãe vai permitir você ver televisão, porque hoje realmente a mamãe não está dando conta. E eu preciso da sua ajuda, até com a mamãe hoje. E ele entendeu isso. E aí ele voltava, mãe, você quer água? Quero. Pega água para a mamãe. Mas você já tomou seu remédio? Porque a criança repete o que a gente faz com ela. Né? E aí, então eu tá vendo? Eu saí daquele limite que eu estabeleci com ele, mas eu expliquei para ele por que eu estava saindo daquilo. Entende? Então a criança tem que estar muito claro para ela os limites. Então a gente tem que entender, a criança está com rotina, de fato? Ou você hoje está cobrando uma coisa dela, amanhã você deixa ela fazer, no outro dia você cobra de novo. A criança não entende assim. A criança ela tem que ter consistência para ela aprender. Então o Ita tem os dias dele ver televisão, então ele entende quais dias. E não vê de noite. Mãe, posso ver televisão? Ô Ita, você já olhou lá fora o céu? Tá de noite, né, mamãe? Tá de noite. Tá de noite. Então, temos que deixar claro para as crianças o limite. Então, isso já ajuda demais a criança entender até onde ela pode, até onde ela não pode ir. Porque as pessoas confundem, as pessoas acham que educação parental pode tudo. Não, não. Educação parental tem limite, só que com amor. Eu não preciso ser grossa para me pôr limite numa criança, nem gritar com ela. E aí, dentro dessa fala, não está aqui nas perguntas, eu quero fazer uma pergunta. Exatamente isso. Focando nisso aí, nessa última fala sua, que a criança pode fazer, eu tenho uma dificuldade de entender essa psicologia positiva. Porque, ao meu ver, a psicologia positiva é deixar a criança fazer o que ela quer. Uhum. É escolher um menino de 3 anos, até porque eu sou psicanalista em treinamento. Psicanalista é duro, né? Então, deixar uma criança de 3 anos escolher a roupa dela, para mim, é o fim do mundo. Em que sentido? Então, por exemplo, eu tenho uma criança de 3 anos e ela fala comigo que ela quer, ela vai lá no guarda-roupa, escolhe a roupa para ela sair. Eu, na minha cabeça, eu não conformo com isso. Uma criança de 3 anos não pode escolher o que ela quer. Mas eu já ouvi falar, e eu quero que você me explique isso, que talvez eu esteja entendendo de uma forma errada, que a psicologia positiva deixa essa criança fazer dessa forma. Correto? Olha, eu não vou saber te dar bases profundas na psicologia positiva, porque eu não estudei de forma profunda a psicologia positiva. Mas vamos pensar assim comigo. Nós vamos sair, eu e o Ita. E aí, eu deixo o Ita escolher, por exemplo, a roupa que ele vai sair. Eu ponho lá 2 roupas. Filho, qual roupa você quer sair? Essa ou essa? Na verdade, meu filho não escolheu. Quem escolheu foi eu. Ah, não. Aí é diferente. Né? Qual roupa que você quer sair? Eu tô falando daquele menino que abre o guarda-roupa e quer pegar o que ele quer. Mas aí tem que ver se isso não é um incômodo pro pai. Por exemplo, escolher a roupa. Tá. Não vai atrapalhar em nada. Por exemplo, o Ita. Eu falei, o Ita, vai lá, pega a roupa pra você ir pra escola. Às vezes eu falo assim com ele. Mas lá em casa é claro que ele não pode ir pra escola sem um uniforme. E que ele não pode ir de fantasia. Que proibiu na escola ir de fantasia.
Então, ele fala, mãe, pode ir de fantasia? Eu falei, na escola pode ir de fantasia? Fora do dia de fantasia? Não, não pode. Então, o limite volta, tá vendo? Ah, entendi. O Ita tá entendendo o que é limite para ele. Entendi. Então, se eu falo pro Ita, vai lá na minha casa, por exemplo. Vai lá, Ita, pega uma roupa pra gente sair. A minha casa, a organização é assim. A parte de cima é roupa de sair, a parte de baixo é roupa de ficar dentro de casa. O Ita já sabe. Então, na minha casa, isso não atrapalharia em nada, porque ele sabe onde é a roupa de sair, onde é a roupa de ficar dentro de casa. E ele sabe, se ele tá indo pra escola, ele não pode pegar outra roupa que não seja uniforme. Entendi. Então, assim, na minha casa, isso não influencia em nada. Mas vamos supor que o pai e a mãe fazem isso, mas a criança nem sabe qual roupa que ela pode usar e qual lugar. Isso vai ficar confuso, Sim. isso vai atrapalhar. Sim. Mas quando a criança e a casa tá organizada, isso não interfere. Tá vendo Sim, essa escolha? entendi. Lá em casa, tem coisas que eu permito o Ita escolher, mas tem coisas que são inegociáveis. Essa palavra, lá em casa, ela sempre existe. Por exemplo, não é negociável eles falar que não vai tomar o remédio quando ele tem que tomar o remédio. Isso não é negociável. Não é negociável não escovar o dente. Não é negociável não tomar banho. Entende? Mas, um dia ou outro na semana, o Ita come super bem. Ele adora arroz, feijão e carne. Mas tem dia que ele fala, não, eu já poderia comer um pão? Pode, meu filho, hoje você pode comer pão. Porque o Ita come super bem. Então, o dia de abrir a sessão não interfere em nada. Então, eu acho assim, que cada casa, que cada família tem que olhar num todo. Como que aquela casa está andando, está caminhando. Para, de fato, se aquilo ali está trabalhando a autonomia da criança, Sim. ou se aquilo ali está atrapalhando. Sim, que é só um comodismo dos pais, né? Comodismo dos pais, exatamente. Então, porque aí deixa criar lá vontade, quando chega na adolescência, quer pôr limite, não tem como mais, né? Você entendeu que aí dá pra eu fazer entendi. isso com limite? Ah, entendi. Entendeu? Eu posso sim dar autonomia para a criança, mostrando para ela que tem coisas que são inegociáveis. Inegociáveis. Tá, e aí você colocou, por exemplo, pegar lá 2 sapatos que ele gosta e mandar ele escolher um sapato, aí eu não vejo nada, não tem nenhum problema. É porque eu já estava olhando para o extremo, porque tem situação que são extremos. Desse comodismo do pai mesmo e da mãe, que já estão cansados deles mesmo, que a sociedade está cansada deles, né? Aí eles pegam os filhos, vai criando de qualquer jeito e vai, né? Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui de gato, cachorro e bebê reborn, não, que tem do jeito que está hoje, não, porque a sociedade está doente. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque essas crianças que estão no meio dessa sociedade doente, estão ficando doentes. Sim, mas esse ponto aí que você falou é importante. Se esses pais estão transferindo a responsabilidade para os filhos, porque eles estão com preguiça ou eles estão cansados, isso vai dar ruim. Sim. É bem diferente da situação que eu trouxe. Não, completamente diferente. Para a criança ser organizada, a minha casa precisa ser organizada. Sim. Não tem como a criança crescer organizada, compromissada, se eu não sou assim. E, na verdade, tudo dá trabalho. Na verdade, o povo não quer ter trabalho, Criar dá trabalho. Não, educar dá trabalho. Criar, qualquer um cria, né? Verdade. Educar dá trabalho. Sim. Vamos lá, Laura Lana. Conteúdo riquíssimo, amando e grata pela oportunidade de assistir ao vivo. Ô, Laura, eu sei que você é assim de amigo, ó. Tenho certeza. Manda esse negócio aí para um monte de povo, manda se inscrever. Gláucia, a Gláucia, excelente profissional, dedicado, uma amiga maravilhosa, foi fundamental no momento de crise que tive com a minha filha. É verdade, né? A Gláucia, é verdade. Sim. É verdade. Foi um prazer e sempre vai ser um prazer estar ali junto com você, sua família. Eu faço isso com muito amor. Gláucia é minha amiga, né? Mais de 20 anos, né? E é sempre um privilégio poder falar para as pessoas que querem ouvir. Sim. Porque tem muitas pessoas, eu brinco assim, tem umas pessoas que mandam mensagem, falam, agora eu vou cobrar, viu? Vou cobrar porque eu estou ensinando de graça, não está fazendo, então não fica me mandando mensagem, não. Exatamente. Eu falei de você hoje. Assunto que eu não vou entrar aqui, mas eu conversei com uma pessoa hoje. Falei, a Lê tem um coração ensinável quanto eu tenho, porque eu me considero que eu tenho um coração ensinável, né? Às vezes você me ensina as coisas, eu aprendo. Super. E ela falava comigo, madrinha, o que eu devo fazer nisso aqui? Eu falava, ela lá e fazia. Por isso tem resultado. Agora, quando uma pessoa quer gastar seu tempo, sua energia, perguntando o que quer mudar, mas quer só ouvir Eu fui fazer um atendimento essa semana e uma pessoa disse pra mim assim, eu tô doente, não tô? Eu tô precisando de um psiquiatra, né? Aí eu falei com ela, como que eu escuto uma pessoa 1 hora e dou um diagnóstico para ela que a pessoa está doente. Na verdade, ela só quer um refúgio rápido, porque o que eu estava ensinando ela dá trabalho para ela sair da onde que ela está.
É o que está acontecendo com muitas crianças hoje. Trabalhei numa escola que a menina, a mãe levou a criança de 4 anos num psiquiatra, uma consulta de 1 hora, e ele deu um diagnóstico para essa menina com 3 remédios. A menina começou, aí a pedagoga da escola, Cristina, fulano tá chorando demais. Aí eu falei, você já olhou em casa? Não, os pais é tranquilo e tal. Eu falei, é o remédio. Esse remédio está causando esse choro nessa menina, porque cada remédio tem 5 efeito colateral, mais ou menos. Como é que dá 2 remédios para uma criança de 4 anos? Aí eu falei de você. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, que para ela dar um diagnóstico é mais de 1 ano. Leva 4 profissionais junto. O cara, com 1 hora com uma criança, dá um diagnóstico para a criança. Hoje é TDAH, TDE, TOD, criança é pirraça, mimada, não quer o pai, não quer educar, que meu filho tem TOD, que meu filho tem TDAH. Não estou diminuindo nenhum diagnóstico, mas seja responsável ao dar um diagnóstico para uma criança, porque as crianças, tudo que elas precisam hoje é de um acolhimento humanizado. Eu tenho que ler aqui, ó. Tá cheio. Oh, meu Deus do céu, tá cheio. Peraí, Tiago, ó. Como resgatar a confiança das crianças nos pais novamente após traumas de situações difíceis? É uma situação bem delicada, né? Tem que procurar ajuda. Porque, pelo que eu estou entendendo, é algo grave, algo sério, né? Então, assim, procurar ajuda profissional. Se não está dando conta de lidar com aquela situação ali com a criança, né, e está envolvendo toda a família, e toda a família está mal com aquilo, tem que buscar ajuda. A gente tem que olhar para... Porque vocês profissionais têm ferramenta para isso, sim, né? Então, sim, as ferramentas vão ajudar, né? Sim. É o que eu sempre falo. Gente, psicólogo não é para você sentar lá e ele vai ficar te ouvindo ou você vai ficar ouvindo ele, não. Ele tem ferramentas que vai te ajudar a sair daquele lugar. Ele vai te direcionar um caminho certo. E se você fizer, não tem como dar errado, dá certo. Cada das ferramentas, né? Vamos lá, Michele Ramos. A Michele, né? Mas não é a Michele, não, é outra, né? É outra. Sou muito grata a Lê pelo acolhimento e atenção que ela me deu no momento com meu filho. Ela é maravilhosa. Obrigada, amiga. De nada, amiga. Jaqueline Teixeira, conteúdo maravilhoso. Você é maravilhosa, Alexandra. Estou amando ouvir vocês. Muito obrigada. Todos vocês, vão fazer um exercício comigo, já que nós estamos falando de exercício. Vamos lá. Todo mundo tem um monte de amigo, parente, porque amigo e parente não ajuda a gente a crescer. Então, manda para os desconhecidos. Então, vocês mandam lá 5, 10 aviãozinhos aí e falam assim, gente, ajuda essa pobre coitada dessa mulher a crescer. Vão lá se inscrever, por favor. Todo mundo aqui é novo, né? Todo mundo aqui... Faz uma tela aí, Ale, faz lá, meus amigos, eu agradeço muito por todos vocês que estão aqui ouvindo. Eu tô vendo aqui todo mundo aqui que eu mandei convite, tá todo mundo aqui. Eu fico muito feliz. Mas ajuda a madrinha. Clica aí, segue a página, põe um coraçãozinho. É relevante? Estão gostando? Ajuda, gente. Ajuda, amigos. Vamos lá. Aí, ó, isso aí. Ana Cristina Pereira. Amiga, que orgulho ver o quanto você cresceu e está crescendo profissionalmente. Eu tenho que falar que a Ana Cristina, gente... É a Ana Cristina? Eu tô achando que viu? A Ana Cristina não responde nem o WhatsApp. Dá na cara dela, tá? Amiga, linda, maravilhosa. Eu tô com vontade de dar na cara dessa preta, gente. Qualquer dia. Você vai eu vou pegar hoje. Você na esquina. Vai. Darcy Mendes, vamos lá. Como podemos equilibrar a necessidade... Ah, não, esse aqui já. Peraí, já passou. Já foi? Já. Camila Lora. Minha prima, que orgulho de você. Estou aprendendo muito com vocês duas. A Camila, ela começou a fazer psicologia, está no primeiro período. Estou super feliz de ter uma outra psicóloga na família. E, Camila, muito obrigada, viu, pelo carinho, por estar acompanhando. Conte comigo nessa jornada aí. Olha, Laura Lana. De maneira leiga, eu apliquei a psicologia positiva em meus filhos quando pequenos, sem saber. Que é da forma que você explicou aí, né? Uhum. E que eu acredito que ela fez pelo outro lado, Pro outro né? lado, Sim. A pastora Concília, muito boa a pauta, pastora Concília. Obrigado, Concília. Débora Mendes. É muito ver o seu crescimento. Ale, você realmente faz a diferença em nossas vidas. Amo aprender com você a como lidar com o meu pequeno.
A Débora é uma grande amiga, psicóloga também. A especialização dela é psicologia do esporte, mas é uma grande amiga, tá com um bebezinho novo aí. Conta comigo, amiga. O que eu puder contribuir, vamos junto trocando figurinhas. Mulher, eu falo que mulheres que inspiram mulheres. O meu desejo é que mulheres, né? Porque eu expliquei assim, ó, hoje. Vamos fazer assim, tudo é treinamento. Você tem inveja de mim, porque a gente tem, todo mundo tem inveja um do outro, não tem jeito. Nasce uma hora, você quer dar uma dama que a gente tem. Eu não tenho inveja, não, alecrim dourado, tem, não tem. A gente tem. Aí, como que eu vou lidar com isso? Óculos, a inveja? Você viu? Ela queria meu óculos, não vai ter. Aí, eu tenho inveja da lei. Em algum momento eu tive inveja da lei, do profissional, alguma coisa. O que eu desenvolvi como treinamento para mim que me tira desse lugar? Torcer por você. Eu vou lá na sua página, compartilho, contribuo, te elogio, te aplaudo, faça minha alma chegar no lugar, porque o brilho é seu, não é meu. Pronto, saí. Tá vendo? A gente precisa fazer exercício conosco o tempo todo para tudo. Bárbara Calonini Martins, né? Amiga sua, né? A escola do meu filho era mestra em fazer isso. Teve uma vez que disse que meu filho tinha TDAH. E mandou eu procurar um psiquiatra para ter a certeza, mesmo sem indicação de um psicólogo. Olha, é isso. Fala um pouco sobre, Lê, que aqui nós já estamos no horário, mas eu ainda vou te fazer mais duas perguntas que ainda dá tempo. Ô, Bárbara, primeiramente, eu sinto muito por essa situação, eu imagino quanto seja difícil. Eu recebo muito isso lá no consultório e pessoas assim no dia a dia, na rua, conversando. Por isso que é importante a gente sempre estarmos atentos aos nossos filhos, sabe? Porque nem sempre uma agitação da criança é TDAH, nem sempre uma criança que fica mais no lugar dela, mais na dela, ela tem TEA, sabe? Então, precisamos entender, existem os transtornos? Existem, mas vamos com cautela, com calma, procurem profissionais de confiança para estarem ali com vocês, acompanhando, e se de fato tiver algum transtorno, vamos seguir com isso, vamos caminhar com essa criança, mas assim, sempre que se questiona, gente, sempre questiona, por que que tem? Eu sempre falo, por que que você está falando que meu filho tem TDAH? Porque primeiro, quem na escola tem formação para dar diagnóstico? Então, os pais têm que aprender a questionar. Por que meu filho tem TDAH? Por que que você está afirmando isso? Entende? Porque ela falou que está afirmando, né? Então, assim, é isso. É sobre a gente entender sobre isso e se posicionar com as pessoas. Nossa, essa menina está muito agitada. O que é agitado para você? E a Lê é assim mesmo, tá? Nós fomos numa festa e chegou lá... o encontro de amigas. Aí a mãe falou assim, você não trouxe o Ita? Mas por quê? Não é. Não dá, eu queria ficar mais à vontade. Por quê? Ele é tão bagunceiro? Não, é porque era um ambiente que só tinha adulto e eu queria ficar à vontade, não cabe ele. Simples assim. Simples. Aí a pessoa acha que a pessoa é grossa, não, mas ela só deu uma resposta dentro da pergunta. E aí eu vou te fazer mais duas perguntas, porque já está chegando o final. Como preparar, Alessandra, os filhos emocionalmente para o mundo de hoje? Que é tão necessário, que é tão acelerado e cheio de estímulos. Como preparar essa criança? Primeiro, trabalhando a inteligência emocional. Eu preciso ensinar o meu filho sobre inteligência emocional. Eu preciso que ele conheça sobre sentimentos. Eu preciso que ele entenda o que está acontecendo com o corpinho dele ali, quando ele está com aquela emoção de raiva. Como que ele vai fazer com aquela raiva? Eu preciso orientar, eu preciso guiar as crianças para que, nesse mundo, elas consigam lidar com as situações. E outra coisa, nós como pais precisamos assumir a responsabilidade de educar. Porque eu vejo muitos pais transferindo isso para outras pessoas e depois questionando essa educação. Nós precisamos estar atentos. Igual eu falei lá, 20 minutos. Eu preciso estar próximo do meu filho para me entender o que está acontecendo com o meu filho. Essa responsabilidade é minha. Ela não é da minha mãe, ela não é de um tio, de uma tia do Ita. Essa responsabilidade é minha. Então, nós precisamos primeiro assumir e tomar consciência
sobre o desenvolvimento, tomar consciência sobre as emoções, tomar consciência sobre os processos daquela criança. Alexandre, eu não sei, procura ajuda. Procura ajuda. Primeiro você tem que saber se você está se conhecendo. Lembra lá quando eu falei, eu olhei assim, opa, não tem nada a ver com meu filho, tem a ver comigo. Então, para me preparar essa criança, eu tenho que primeiro ensinar isso a ela. Outra coisa, eu tenho que ensinar a criança sobre o tempo ósseo. Hoje a criança tem que aprender. Eu ia falar isso com você, que bom que você falou. Porque elas precisam ficar frustradas, né? Não é. Sem nada para fazer. Isso. Exato. Tédio. Elas precisam ter tédio. Esses dias, tem pouco tempo, o Ita estava lá no quarto e o Ita roda para um lado, roda para o outro, roda para um lado, roda para o outro. O Felipe assim, nossa amor, tadinho. Ah lá, o Ita tá entediado. Falei, que ótimo. Ele tem que aprender a lidar com o tédio dele. E aí ele rola, até ele descobrir o que ele ia fazer com aquilo. E eu deixei ele lá, ele ficou uns 30 minutos lá, olhando para o teto, rodando, olhando. A criança, ela precisa disso. Então, hoje, nesse mundo que está aí acelerado, tem informação demais, nós precisamos filtrar isso para os nossos filhos. Não é porque o mundo está cheio de informação, porque o Ita vai ter, não. Por exemplo, o Ita não tem celular, ele não tem acesso a celular. Eu que filtro isso. Se eu não dou o celular na mão do Ita, não tem como ele ter um celular e ele ficar no celular. Não existe isso lá em casa. Eu que tenho essa responsabilidade. Então, se o Ita, ele tá fazendo uma coisa ali e ele se frustra, eu vou acolher o sentimento dele, mas não significa que eu não vou permitir que ele se frustre. Ele precisa se frustrar. Então, nós temos que deixar as crianças viver. Uma coisa simples nesse mundo que você está falando, dicas, deixa a criança em contato com a natureza. Gente, a natureza, ela traz tantos benefícios para a criança, para o corpo da criança, para o desenvolvimento da criança. Então, assim, a criança precisa brincar, a criança precisa ter o tempo ósseo, a criança precisa se frustrar, a criança precisa ter limite, a criança precisa de amor. A criança precisa de acolhimento. Então, as crianças precisam de nós. Nossa. E aí, eu vou só ler essas perguntas e fazer final, porque olha, já passou um tempinho, o chefe já vai olhar ali, ó. Ale, Roberto tá te mandando parabéns, mas não tá conseguindo comentar. Ele se inscreveu. A Jordana, minha amiga lá de Itaúna. Aqui, ele se inscreveu. A gente só consegue fazer perguntas se inscrever, não é mesmo? Então, vamos lá. A Bárbara, de novo, vamos ver. Amiga, sou eu, Tina, sua amiga. Ô, Bárbara! A Bárbara é uma das mulheres que decidiu deixar e cuidar dos filhos. Ela agora tem uma bebê que ela falou que se realiza na menina dela, parece uma boneca, põe a menina igual uma boneca para poder andar, sabe? Mas ela também, eu posso falar, a Bárbara, ela é presente na criação dos filhos dela. Te amo. Daniel. Meu sogro. Ele colocou um monte de... Só colocou, interrogação aqui. Sogro, o que o senhor quer perguntar? O que foi? Pode falar. Vamos lá, que é o Darcy. Conheci a Ale através de uma sobrinha que me indicou o perfil do Instagram dela. Aprendo muito com os posts sobre o trabalho dela. Obrigada, Darcy, por me acompanhar. Giovanni, é o Giovanni? É o Giovanni. É o Giovanni? Giovanni! Quanto tempo, Giovanni? Tudo bem, Giovanni? Pelo que eu entendi, estão rotulando as crianças na escola sem nenhum embasamento. Muito bom vocês abordarem esse assunto. Parabéns, meus amigos. Quanto tempo, Giovanni? Que bom tê-lo aqui. Parabéns. Ô, Giovanni, você escutou a Lê, né? Vai lá mandar para os seus colegas lá e vamos crescer. Giovanni tem muitos amigos. Tem muitos amigos. Ale, eu vou fazer uma última pergunta para você e nós vamos terminar. Mas eu vou voltar aqui. Ó. Eu falei que alguns convidados eu vou ter que voltar com eles porque o povo pede, né? Deixa uma palavra para os pais. Os avós, os cuidadores que se sentem perdidos, abandonados na educação dessas crianças de hoje, embora o seu conteúdo foi tão relevante e você trouxe uma diretriz para eles, né? E eu posso dizer assim que o fundamental foi procure ajuda porque você não está bem para poder criar o seu filho sozinho. E se essa pessoa entender isso, ela já vai dar um passo muito grande, né? Mas deixa uma palavra, olha para aquela câmera lá
Deixa uma palavra para esses pais. Tem muitas avós, sabe, que já trabalhou, tá cansada, tá criando filho, não sabe o que faz. Deixa uma palavra para elas. Primeira coisa, acolhe-se. Você tem que se acolher. A gente tem que primeiramente nos respeitar, entender os nossos limites. Porque se a gente olha com esse amor para nós conseguimos olhar com esse amor para as crianças. Então, primeiro, cuida de você, se ame, se respeite, se entenda. Porque eu falo que a maior transformação começa no coração de quem cuida. Então, cuide de você para você cuidar e criar crianças conscientes, emocionalmente equilibradas e saudáveis. Vamos lá, o Felipe, olha o maridão aí, olha o Felipe. Vamos lá, o Felipe. Que orgulho da minha companheira. Sei o quanto ela se dedica para ser excelente companheira, mãe profissional. É verdade, né, Felipe? Olha, o Felipe tá aqui, tá? Aqui perto de nós, aqui, ó. Ela falou, o Felipe pode ir. Eu falei, eu vou deixar uma cadeirinha pro Felipe ali, olha. É um super companheiro. Ele hoje tinha a rotina dele, o trabalho dele. Foi. Mas ele sempre tá se ajustando para poder me ajudar e no meu crescimento. E eles são muito organizados, gente. Sabe aquelas pessoas metódicas? Os dois são assim. Então, quando mudamos a data, né? Eu falei, ai, meu Deus, vai dar um problema por causa disso e disso. Mas eu fui orar, falei, vai dar tudo certo. Deu tudo certo. A Dani, ó. A Dani. A Dani lá de Vespasiano. Dani. Não acaba, não. Ah, tá bom, vocês são maravilhosos. Assim, pode ir 2, 3 horas? Pode ir. Gente, eu quero agradecer vocês por ter ficado conosco aqui. Realmente foi um assunto muito... Mas eu quero te trazer mais vezes, porque é um assunto muito relevante. Tem muito pai perdido, muitos pais perdidos. E eu tenho visto isso lá na casa, né? Porque a Lê, gente, ela tem a missão com crianças, eu tenho com mulheres, né? E eu vejo assim, nós duas, a gente estava comentando outro dia, que a gente tem fluído no nosso chamado de maneira diferente, uma está ajudando a outra. Ela com criança e eu torcendo, eu estou aqui, sabe, na plateia mesmo, aplaudindo cada movimento dela. Eu considero você, Lê, superior a mim mesmo. Quando o apóstolo Paulo diz isso, aí os falsos humildes dizem, não, eu não sou... Quando ele diz superior, não é no sentido de superioridade humana, é no sentido do que você faz, eu não faço. Você vai chegar em lugares que eu não vou. Você vai em corações que eu não vou. Então, eu considero você superior a mim mesmo, porque o projeto que Deus tem com você é um, o projeto que Ele tem comigo é outro. Mas juntos nós podemos fazer a diferença. Não há competição ou concorrência. A gente vai se aplaudir sempre, ver o crescimento uma da outra. Eu tenho uma amiga que ele fala que eu nasci para ser psicóloga. Não, eu nasci para ser psicanalista. Eu não vou ser mansa como ela, não tem jeito. Eu vou mandar você tomar vergonha na cara, levantar e fazer. Ela não, ela vai ser esse jeitinho dela porque é dela. Então eu quero te agradecer por você ser disponibilizada a estar aqui. Me dá o apoio que você me dá nesse podcast, porque a gente sabe, você sabe na nossa carreira o quanto é necessário. Não é só, gente, dar apoio no podcast, não é só viralizar para ganhar dinheiro, para isso ou aquilo, mas é para crescer, para chegar nos corações das pessoas um assunto como esse, para ajudar. E se você que se interessou, pai, mãe, tio, avô, que quer se cuidar para cuidar daquele ser tão pequenininho, para ele não ser você amanhã, que você precisa se cuidar para que isso não aconteça, eu indico a Lê para você. Não é só porque nós somos amigas, mas é pelo profissional que ela é. Você pode entrar na rede social dela, você pode ir lá chamá-la, pode fazer, né, online, né? Ela faz tanto atendimento online. Ela mora lá em Itaúna. Gente, vocês têm noção que ela saiu de lá de Itaúna. O Felipe largou o trabalho dele, trocou para estar aqui. Olha que honra que isso. Então, manda esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, para que eles possam, para esses pais que estão cansados, ouvir isso. E também procure a Lê, vai fazer um tratamento. Eu amo psicóloga, psicanalista, eu busco ajuda mesmo, eu vou atrás, se eu não estou bem, eu quero ser uma pessoa saudável emocionalmente para poder ajudar pessoas. E o dia que eu não estou bem, eu não estou bem mesmo, eu me acolho. Muito obrigada, Lê. Eu que agradeço, quero dizer que é uma honra e fico feliz que
seja um assunto relevante, que tenha sido significativo para essas pessoas. Eu espero mesmo que possa, de alguma forma, ter ajudado, trago ali um conforto, uma luz, uma direção para vocês. Mas se precisar, me chama lá no Instagram, estou aberta, vamos conversando. Fala da sua rede social. Alexandra Indiane, @AlexandraIndiane. Fala devagar, porque ele vai lá buscar a caneta. Você vai buscar a caneta, o papel, ou então o seu bloco de notas lá. Aí fala aí, de novo, olhando lá para aquela câmera. Vai lá. Alexandra Indiane. Tudo com Indiane. Indiane. Isso, só isso. Só isso. Que é a sua rede social. Então, você vai lá, chama ela, é uma excelente profissional e vale a pena, gente, ficar bem emocionalmente. Eu falo que o pilar é Deus, família, né? A gente precisa olhar pra gente, olhar pra família. Família, gente, não é uma instituição falida. É o bem mais precioso que Deus criou. A gente precisa ter uma casa para voltar e um acolhimento humanizado para que volte, porque esse mundo está cada dia mais perdido. Busque ajuda. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Olha, quinta-feira que vem vai ter uma mulher aqui gostosa também, com conteúdo assim relevante também. E olhar para essa câmera? Ah, tá mandando olhar. Vocês estão vendo que o meu chefe ali fica mandando, né? Então, olha, quinta-feira que vem temos aqui Monique Luz, uma mulher que é luz mesmo, de um conteúdo assim também gigantesco. É uma mulher que, ela falou comigo assim, Chantal, tá na hora da Chantal ter um projeto, não tem? Quando ela falou isso, eu sentei e escrevi um projeto. Vem um projeto aí, vocês vão ver. Que projeto? E eu vou falar, e a hora que esse projeto sair do papel, eu vou honrar a Monique, porque foi ela que falou, ela me deu um bicudo e falou, faz! Ela é igual eu, assim, ó, não é sanguínea, não é hemorrágica, misturar com colégio, é um treino assim que você tem que ver. Então, te espero aqui quinta-feira às 19 horas, ó! Beijo!